Muito bem, galera. Hoje estamos falando aqui sobre um episódio no qual o René Auberjonois é o nosso Odo. Então, temos um episódio centrado nele, que tem um desenvolvimento de personagem muito interessante. Então, hoje, na biografia, vamos falar sobre o René, né? Um pouquinho só, como o Silvio diz, né? É sempre uma pincelada apenas para a gente só conhecer alguns aspectos aí da trajetória dos atores que fizeram, né, Deep Space Nine. Quem é, então, esse tal de René Auberjonois? O René, ele se chamava, na verdade, René Murat Auberjonois. Né? Ele nasceu em Nova York, nova-iorquino, em 1940, mas ele era de uma família que era uma família muito vinculada à arte, né? Historicamente, já várias gerações de artistas na família. Então, por exemplo, o avô dele, que tinha o mesmo nome, né, René Auberjonois, era um pintor pós-impressionista suíço, que foi bastante conhecido na sua época, ainda hoje é lembrado pela pesquisa que eu fiz, né? E o pai dele era um escritor e era jornalista também. O pai dele trabalhou, inclusive, na Segunda Guerra Mundial como na questão de contra-espionagem, né? Do lado dos aliados, né? Dos americanos, né? E isso aqui eu acho muito interessante. Eu já sabia, só que eu nunca tinha pesquisado mais a fundo, né? Ele é tataraneto do Joaquim Murat, que foi um dos marechais do Napoleão e foi o rei de Nápoles, né, durante o primeiro Império Francês. E é tataraneto, então, da esposa, claro, né, desse Joaquim, da Caroline Bonaparte, que era a irmã mais nova do Napoleão Bonaparte. Ou seja, o René Auberjonois, o nosso Odo, tinha parentesco com o Napoleão Bonaparte. Eu achei isso assim maravilhoso, né? Muito legal. E aqui falando do pai e do avô, né? O avô aqui na imagem da esquerda, que se chamava também René Auberjonois, e aqui temos um quadro dele, né? Mas procurem, né? Quem tiver interesse, depois pesquise pelo René Auberjonois, pintor, painter, vocês vão encontrar muitas obras dele e é bem interessante. E aqui o pai dele, que era escritor e jornalista, mas ele trabalhou, então, em vários veículos, como a NBC, como, nesse microfone aqui que ele aparece falando, mas também trabalhou durante a Segunda Guerra Mundial, né, no setor de contra-inteligência, de propaganda, né, dos aliados e dos americanos, né, principalmente, contra o eixo. Né, eu achei bem interessante. Depois da Segunda Guerra Mundial, a família se mudou para Paris, né, e eles já tinham, né, a origem, né, suíça, francesa, e se mudaram para Paris depois da Segunda Guerra Mundial, em função do trabalho do pai, né. E aos 6 anos, daí, durante uma apresentação musical na escola, o pequeno René percebeu que era o que ele queria fazer da vida. Né? Naquele momento, ele decidiu que queria ser ator, quando estava interpretando o papel de um maestro, né? Nessa peça aqui, do You Know the Muffin Man. E aí, então, desde muito cedo, né, como já vinha de família de artistas, né, certamente também foi incentivado, né, a seguir a carreira. Quando eles deixaram Paris, né, e se mudaram para uma colônia de artistas em Nova York, né? Então, mais uma vez, né, o cara ficou mergulhado nesse meio, né, das artes, né? Cresceu ali cercado por vários músicos, compositores, atores, né? Helen Hayes, Burgess Meredith. Burgess Meredith fez Star Trek, inclusive, né? E o John Houseman, né? E aí o John Houseman se tornou um importante mentor para o René, né? E aí deu o primeiro emprego para ele no teatro quando ele tinha 16 anos, né? E aí, mais tarde, ele também daria algumas aulas de teatro junto com o Houseman. O René frequentou a Carnegie Mellon University, né, onde estudou teatro, né, aprendendo não só a atuação, mas também todo o processo de produção de uma peça. E eu acredito que isso foi muito importante porque ele dirigiu muitos episódios de Deep Space Nine. Daqui a pouco eu vou mostrar a lista dos episódios que ele dirigiu. E ele, então, passou a atuar no teatro, né? Entrou em várias companhias de teatro, e aí passou realmente a ser essa a carreira dele, né? Ator de teatro, inicialmente.
Em 69, ele ganhou um papel, primeiro musical da Broadway que ele participou, e com a Katharine Hepburn. Ele ganhou um Tony, né, por esse papel, que é o prêmio lá do teatro e tal, da Broadway, né? Mas vejam só como é legal isso, né? Ele trabalhou junto com a Katharine Hepburn, né, que é uma das maiores estrelas aí de todos os tempos. E aí ele atuou assim muitas peças mesmo, muitos filmes, muitos programas de televisão ao longo das décadas, né? Então, da década de 60, no qual ele iniciou sua carreira, até ali 2 anos antes de morrer, ou, quase, né, um pouco antes de morrer, ele continuou trabalhando, fazendo teatro, fazendo TV e fazendo cinema. Então, ele participou de centenas de obras, né, nesse sentido, nessas três áreas. Aí aqui algumas imagens, assim, porque claro que está pequenininho para quem está vendo no celular, mas eu estava vendo aqui nas nossas estatísticas do canal, muita gente vê na TV. Então, para quem está vendo na TV, consegue identificar o rosto dele. E eu quis trazer algumas imagens justamente para a gente estar... Ele foi celebrizado, né, eternizado por esse papel com uma máscara, né? Mas, na verdade, ele fez muita coisa sem essa maquiagem, né? Então, é legal ver o rosto dele no teatro, né? Aqui, por exemplo, temos imagens dos anos 60 e 70, né? Várias peças que ele fez, né? E aqui, ó, como eu estava dizendo, ele 2008, então 10 anos antes dele morrer, ele ainda estava fazendo teatro, fazendo teatro, né? Já era um senhor, mas ainda estrenando peças, né? Que eu achei muito bacana. Aqui no cinema ele fez muita coisa também, né? Eu acho que um dos papéis principais, mais conhecidos dele, é que ele fez em MASH, né? Que é aquele filme de 1970, que ele fez um reverendo, um padre, né? Esse filme. Um papel que é um filme que é bastante conhecido e ele ficou também muito conhecido por esse papel, né? E aqui a gente vê outras imagens dele, né? Com cabelos diferentes, né? Aqui, ó, temos ele com chapéu, né? Isso aqui tudo cinema, né? Todos. De Laura Mars. Esse filme é clássico. Os Olhos de Laura Mars. Eu não conheço esse filme. Com a Faye Dunaway. Eu não assisti, mas eu conheço críticas sobre, assim, tem canais no YouTube que já fizeram críticas, assim, só sobre cinema. Realmente é um filme bem comentado. Realmente. Eu fiquei muito interessado eu vou procurar alguns filmes dele para ver, porque realmente, né, eu acho que como a gente é fã dele, gosta dele, né, legal ver ele em outros papéis também, papéis importantes. É um thriller. Os Olhos de Laura Mars é um thriller. Bem interessante. Aqui temos o René ainda no cinema, né, várias facetas aí do René Auberjonois. Na TV, muita coisa na TV. Ele estrelou uma série chamada Benson. Ele também fez 7 temporadas como regular, né? Então não foi só a Deep Space Nine que ele fez inteira, como fez 2 séries, né, como personagem regular. E aqui, essa do Outer Limits, aqui a terceira imagem, a segunda imagem aqui, depois do Odo, ali ao lado do Odo, da imagem do Odo, ele também com uma maquiagem pesada de alienígena, né? Fiquei curioso de assistir esse episódio. Vou ver se eu encontro. Olha, em Chicago Hope. É Arquivo X, é isso? Não, Outer Limits é outra série. Outer Limits, 98. Chegou com qual nome aqui no Brasil? Eu não lembro dessa série. Eu acho que eu lembro. Eu lembro ter visto, cara. Eu não lembro. Você sabe que o nome chegou no Brasil? Se é que chegou, né? Se é que chegou. Mas eu achei curioso isso, que ele tá ali também com, né, uma mega maquiagem à la Odo. Assim, escondido. Mais pesada ainda, né? É mais pesada que do Odo. Porque o do Odo é lisa. A Quinta Dimensão. A Quinta Dimensão. Eu vi alguns episódios dessa série. A Quinta Dimensão. Eu me recordo. Essa é antiga, né? Ela começou também há muito tempo. Sim, ela era... O genérico do Além da Imaginação, né? Não é isso? Isso, uma meio que concorrente de Além da Imaginação. Do Além da Imaginação. E eu adoro série antológica, então eu assistia tudo. E aqui, ó, 2000, o último registro que eu encontrei dele fazendo alguma coisa na televisão foi em 2016. Ele morreu em 2018,
Então ele morreu trabalhando, praticamente, né? Porque ele morreu em 2019, desculpa. O filme também, o documentário de Deep Space Nine foi feito em 2017. Então, quer dizer, e ele participa também, né? Há muitos trabalhou em depoimentos. Criminal Minds, Good Wife, Good Wife, né? aquele Armazém 13, que é meio um arquivo X genérico também. Esse eu não lembro, não. Não, esse eu nunca assisti. Armazém 13 Armazém 13 seria um espaço do governo secreto que eles guardam relíquias alienígenas e coisas assim. É meio Indiana Jones. Isso. O final do Indiana Jones, né? Isso, naquela linha lá. Eu acho que aquilo lá serviu de inspiração. Pode ser. Mas eu realmente não lembro. Mas ele, só para a gente ter uma ideia assim, de quanta coisa ele fez, né? E além disso, né, a gente está sempre trabalhando no cinema, na TV, no teatro. Ele ainda tinha outras coisas que ele trabalhava também. Ele também adorava cozinhar, era um gourmet, era artista gráfico, ele fazia cartoons, né? Era fotógrafo. Isso tudo tem no site dele, gente, né? renefiles.com. Dê uma olhada no site, que é bem legal. Aproveitou bem a vida. Não, certamente. E ainda ele fazia também um trabalho de caridade, que ele apoiava essas organizações como Médicos Sem Fronteiras, né? E ele fazia, por exemplo, os itens que ele autografava, geralmente, ele arrecadava, né, o dinheiro era diretamente para Médicos Sem Fronteiras, que era, eu acho que a organização que ele mais apoiava, né? Então eu lembro que no Twitter dele sempre tinha alguma campanha dos Médicos Sem Fronteiras, e quando ele veio no Brasil, daí ele desenhava o balde do Odo, né? E aí o balde do Odo toda a renda era para o Médicos Sem Fronteiras, né? Que legal. E ele teve ainda 2 filhos, né, com a sua esposa, Judith, né, Tessa e o Remy Luke, né, e ambos seguiram a carreira nas artes cênicas. A família já passou aí para a próxima geração, né? Possivelmente os netos também irão, né, seguir como artistas. Falando aqui nos cartoons que ele fazia, né, esse aqui eu peguei no site dele, né, ele fazia alguns desenhos, assim, bem, como é que eu posso dizer, tem um aspecto de estranheza, assim, né? Surreal, né? Meio grotesco, né? Então é interessante isso, né? A visão que ele tinha, assim, para colocar no papel em forma de desenho é muito legal, né? Muito interessante. Então ele desenhava o balde do Odo, né? E aqui, gente, é o seguinte, já falamos do René, claro, e o seu papel que o eternizou, que a gente está discutindo aqui, que é o Odo. Essa lista de atores aqui são os atores que fizeram testes para o papel do Odo. Quer dizer, é uma lista imensa, eu acho que devem ser mais de 30 atores, mas eu trouxe só alguns que a gente reconhece mais pelo papel que eles fizeram em Star Trek, que já tinham feito ou fariam depois, né? Então o Joe Fleck vai fazer depois o Romulano Koval, naquele episódio em que o Bashir está trabalhando para a Seção 31, episódio maravilhoso, né? O Jerry Hardin, que fez o Mark Twain lá na Nova Geração. E o Jerry Hardin, ele é o mesmo ator que faz o Capitalista naquele episódio da primeira temporada. É o último episódio, não é? É o último episódio da primeira temporada. Eu acho que é o último episódio. É o mesmo ator, né? Que fez o Mark Twain também. O Clyde Kusatsu fez o Almirante Nakamura, né? O Richard Helly fez o Bataille em The Inner Light. Né? O Andreas Katsoulas, o Tomalak. Esse é na Nova Geração, não me lembro em qual episódio que ele aparece. O Jack Keller fez o Jahil no episódio Babel. É o capitão daquela nave do episódio Babel, né? Estava tentando escapar da estação. E esses dois aqui, ó, o Stephen McHatch, que faz o senador Vrenak, lá no episódio que o Cisco faz a conspiração, né? Com o Garak para trazer o It's a Fake, né? A cena antológica, né? E o Kurt Woodsmith, grande Kurt Woodsmith, né? Que fez vários papéis em Star Trek. Ele fez o presidente da Federação no filme 6, ele fez o Anorax, nesse que talvez seja o meu episódio favorito de Voyager, né? Que é aquele cara que está tentando reconstruir uma linha do tempo na qual a família dele não tinha morrido, e para isso ele vai destruindo sistemas estelares inteiros, né?
Esse, É o, esse é o mesmo ator que faz o vilão em Robocop? Não, é o né? mesmo. É o mesmo? Que faz o vilão em Robocop? Não, no primeiro Sabe? Robocop? Do primeiro, é. Isso, Ele excelente. que faz o vilão no Robocop, né? Que Eu o adoro ele. Robocop mata ele no final e tal. É. Eu Ah, acho ele um baita ator, assim. Ele faz muito esse papel de vilão, né? vilão, né? Vilão. Tem um filme com o Christopher Lambert, que eu não me lembro o nome, que ele faz o vilão também, que ele é um androide. É um filme O meio trash, Android. mas é divertido. O Android, qual Ele será mesmo. que é esse filme? É um filme em que as mulheres não podem mais ter filhos. E É o aí eles estão Nirvana, fugindo. né? E eles estão É o fugindo. Nirvana. Não é o Nirvana? Não, não é o Nirvana, não. É o. Não. Ai, é a Fortaleza. É A verdade. Fortaleza? Ele É. faz Com ele Christopher faz Lambert, né? ele faz o vilão ciborgue da Fortaleza. Isso, É, exatamente. que ele tem sangue azul, né? Ele tem sangue azul, Isso. né, tal. Esse filme é uma tosqueira, mas eu acho ele muito louco. Eu É adoro esse legal. filme. É legal pra caramba. É muito tosco, mas ele é É legal tosco, demais. mas é divertido. O final tem o caminhão persegue ele no final, lá um caminhão Sim, robô, né? sim, Não, o negócio é sim. muito doido. Exatamente. Mas, Não, mas eu é gosto do muito filme. tosco. Não, é legal esse filme. E ele fez também nessa série da Netflix de super-heróis, que não deu certo. Fizeram uma temporada só, que é do Mike. Como é que é o nome daquele cara? É um cara, é uns quadrinhos assim, que são pessoas que Legal. eles vão para uma ilha lá e descobrem poderes e tal. Eu não me lembro o nome Nossa, dos não, quadrinhos. não Depois eu manjo. vejo isso aí. Não manjo. E ele fez um papel nessa série. A série é uma porcaria, mas o papel dele, quando ele entrou assim, matou a pau. Muito bom, muito legal. E então ele não quis fazer o Odo, daí aqui no caso ele que não quis, né? Quando ele fez o teste, mas ele descobriu que deveria usar aquela maquiagem, ele não aceitou o papel. Ah, Mas e aí o que é engraçado porque depois ele vai voltar em Star Trek, inclusive em Deep Space Nine, como um cardassiano, né? Com uma baita de uma maquiagem. Talvez ele não é, quisesse que fosse uma coisa duradoura, né? Fazer um episódio, recorrente. né? É. E ele disputou também, René Auberjonois disputou com esses dois aqui, muito conhecidos, que fizeram Pô, teste para o Odo, né? O Andrew Robinson, que não consigo imaginar ele como Odo, eu só consigo imaginar ele como é. Gareth, e o James Cromwell, né? Fez o Zefram Cochrane. E o James Cromwell faz outros personagens, né? Em Deep Space Nine, e eu acho que em Voyager também. Deep Space Nine eu tenho certeza que ele faz. Mas vejam só como foi assim, né? Um grande Disputado, né? a Disputado. lista de atores, né? Dessa lista aí, o James Cromwell seria o que talvez também ficaria muito bom como Odo. É, Pelo Ele é bom estilo ator. de Ele é atuação muito bom dele. ator. porque realmente eu não consigo ver nenhum dos outros como Odo. É. O Odo Eu não precisa sei se é uma coisa ter. porque a gente já conhece o René, Não, né? Mas isso faz sentido, né? Isso faz sentido. Mas ainda assim, ele faz muito bem, né? Ele encaixou muito bem no papel. O Andrew Garrett e o Andrew Robinson e os outros, eles têm um tipo físico diferente do tipo físico do René Auberjonois, onde o James Cromwell é mais semelhante, né? É alto, Isso, talvez forte. isso. Então, acho que a gente consegue ver com mais facilidade por conta disso, porque se fosse um ator mais baixinho, ou um ator, como é o caso do Andrew Robinson, que não é um ator musculoso, forte, não que o René Auberjonois não fosse também, mas assim, ele é um cara que não tá lá muito na forma, né? E Não se é é gordo. e se é um personagem que é meio que para espelhar o Clint Eastwood, tem que ser aquele É, perfil, né? é isso mesmo. Tem isso também. Porque o Tem Clint que Eastwood ser. era aquele cara longilíneo, não muito musculoso, É. é, Mais mas alto, que se esbelto. impunha, né? Mas que se impunha, né? É e verdade. o James Cromwell é muito alto. Ele é bem Muito. alto mesmo. Nossa, ele é alto pra caramba. É. E aqui trazendo então os créditos como diretor, né? Só uma coisa, o Kleber fez um comentário ali, né, do Kurtwood Smith, fez o papel de cérebro em Pink Cérebro. Ele está Eu acho que ele está perguntando se referindo ao formato da cabeça, né? Ah, tá. Cadê? Começou a trollagem, começou a trollagem. O semblante é muito parecido com o do Se cérebro. botar aquelas Muito orelhas. parecido. Se eles fizessem um live Semblante, action, né? Já sabem qual ator que é para. O semblante realmente é parecido.
E aqui a listinha de episódios que o René dirigiu, né? Como a gente estava vendo, ele teve uma longa carreira como ator, mas também, né, aprendeu a dirigir, né? Aprendeu todos os truques ali de trás das câmeras. Então ele dirigiu 2 episódios na terceira temporada, 2 na quarta, 2 na quinta, 1 na sexta e 1 na sétima temporada. Então, a partir da terceira temporada, ele dirigiu episódios em todas, né, as temporadas de Deep Space Nine. Legal. E aqui no Brasil, ele teve em 2018, aí eu trouxe aqui o meu registro, né, com ele, Olha, que eu que tive a legal. satisfação de tirar uma foto com ele. E foi uma coisa maravilhosa, foi absolutamente lindo, assim, ele no palco, a gente viu que ele realmente ficou extremamente emocionado por pensar, tipo, pô, a série que eu fiz há 30 anos atrás. No Brasil. Tô aqui no Brasil, tem um auditório cheio para me ver, as pessoas emocionadas em me ver. Sério, Qual foi o evento? Foi um evento chamado... Eu acho que era em comemoração aos 25 anos de Deep Space Nine. Foi em 2018. O nome exato eu não me lembro. Tá. Mas foi num teatro em São Paulo. Mas foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Sensacional. E aí ele... então foi maravilhoso a fala dele, assim, né? Ele realmente estava muito feliz. E eu fiquei feliz com isso, assim, por ver que ele... o cara soube que ele foi amado, né, pelo papel que ele fez, pela série que ele fez. Eu acho que isso é o que importa. Foi em 2018. E ele morreria, né, um ano e pouco depois, né? E aí eu tenho uma foto com ele, aqui embaixo da foto com ele, ele está autografando ali para mim. Eu levei uma fotografia que eu tinha comprado no Mercado Livre, se não me engano, que era da Paramount, que eles chamam de lobby card, eu acho que é isso. Lobby card. Né, que são aquelas fotografias quando eles estão divulgando o início de um programa que eles divulgam para a imprensa e tal. E aí ele ficou muito curioso, inclusive, ele me perguntou onde que eu tinha conseguido. E aí eu falei, comprei na internet. Dei uma resposta idiota, né? Podia ter dado uma resposta melhor, mas estava ali na frente do cara, eu não soube o que dizer. Aí, e aqui nessa última aqui de baixo, que ele fazia o balde do outro. Ele tinha uma folha em branco e ele desenhava o balde do outro e escrevia no pensamento o nome da pessoa. Né? E aí toda a renda dessa aqui do desenho do balde do outro ele dava lá para o Médicos Sem Fronteiras. Então, quer dizer, tinha isso assim, né? De cara ter essas coisas bacanas também. E, por fim, o René faleceu de câncer de pulmão em 8 de dezembro de 2019, o que me chateia também, além da morte dele, que foi no dia do meu aniversário, né? Que ele faleceu. Um ano e, mais ou menos, foi em agosto de 2018, né? 1 ano e 4 meses depois dele ter visitado o Brasil, e aí ele morreu. Foi fulminante, né? Foi um negócio rápido, né? Foi muito rápido. E foi na mesma época, né? Eu acho que uns meses antes tinha morrido o Aaron Eisenberg, que faz o Nog, né? Eles morreram praticamente na mesma época, assim. Foi um pouca diferença de meses. Câncer o pessoal não fala fulminante, fala agressivo, né? Foi muito agressivo. Uhum. Mas a gente não sabe, né? Ele morreu quantos anos mesmo, no final das contas? Tentei fazer as contas aqui, não fechou. Humanos, né? A gente é de humanos, cara. Conta não é com a gente mesmo, não adianta. Ele tinha 78 anos. 78, tá. Viveu bastante. No fim das contas, até que a doença se manifestou numa idade bem avançada, né? Não, mas a gente não sabe, né? Às vezes o ator estava enfrentando esse dilema. As informações, né? Você viu, por exemplo, o ator que fazia lá, eu não sei falar o nome dele, é muito difícil, é o Shala alguma coisa, que fazia o Pantera Negra, que quando ele assina o contrato com a Marvel, quando ele assinou o contrato com a Marvel, ele já sabia que ele estava doente, mas ele escondeu de todo mundo, né? Sim. Porque para ele sabia ele sabia que o papel era histórico, era um papel que mesmo doente não tinha como ele recusar. Aí ele vai dar tudo que ele tem para poder fazer aquele papel, fazer aqueles episódios não é série de televisão, fazer aquelas filmagens, depois se recolhe com a família. Aí se recolhe com a família, que ele já sabia que não
Não ia ter, O último não ia ter filme retorno. dele, o último filme dele foi o que deu o Oscar para aquela atriz que fez a Mulher Rei. Mulher Rei? Ah, não, é verdade. É Mas aquele filme que tem o Kevin Costner, né? Tem o Kevin Costner, é sobre as mulheres da NASA, não é isso? Não. É um Não? outro. Não, é um É filme outro? que é baseado numa peça de teatro, que é uma cantora de jazz. Ele, num dia que está ensaiando lá, e tem várias discussões, e ele é um dos músicos Passou que batido. trabalha com ela. Eu vou procurar aqui. Passou batido. Passou batido. Então, Não pessoal, Splash, essa não, foi né? a biografia do René Auberjonois, e se vocês quiserem conferir as outras biografias que o pessoal já apresentou, né, o Silvio, a Carol, deem uma conferida aí na playlist biografias aqui no canal, que vocês vão encontrar, né, de vários atores ali que a gente já fez aqui no Caminhando com os Profetas.